Efésios capítulo 4 na sua casa. Disse que Jesus, meus irmãos, ele desceu até o inferno, ele arrancou a chave da morte, e ele disse: a chave da morte está comigo. Então, por que os homens profetizam morte dentro da igreja dele, se a chave da morte está com ele, meus irmãos? E ninguém tem domínio sobre a morte, a não ser por cima da autoridade do nome de Jesus. Porque Tiago, meus irmãos, diz que a língua abençoa e também profetiza o espírito de morte dentro da casa. Por quê? Porque Jesus roubou a chave da morte do inferno. Ele tem o poderio, meus irmãos, e ele em nenhum momento profetizou, declarou e pregou que a morte é motivo de separação na Bíblia. Mas aquela hora acontece que a morte entra dentro da sua casa também. É a quarta mentira, o quarto demônio que está aprisionando a sua vida. E você não sabe por quê. A Bíblia diz em Deuteronômio 5 que existe um espírito maldito de uma maldição hereditária. Ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Talvez você diga: mas pastor, essa mensagem não é para mim, eu não sou casado. Mas o seu pai casou? Mas meu pai não foi casado. Mas o seu avô casou? Mas meu avô não casou, mas seu bisavô deve ter casado. E a maldição está até a terceira e quarta geração, meus irmãos. Maldição que recebeu naquele momento de tradição, em que deixou o mandamento de Deus de lado, aceitou a mentira do diabo, seu bisavô casou, a maldição caiu no pai. Por isso que diz os psicólogos, existem, meus irmãos, problemas que são na mente. Que o pai é alcoólatra, o filho tem tendência de ser alcoólatra. Não é tendência, meus irmãos, é demônio que se cumpre a palavra de Deus sobre a autoridade que uma pessoa deu. E ela diz: eu aceito na morte, eu aceito na diversidade. O avô é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra. E você diz: por que meu pai é alcoólatra? Porque há um demônio, meus irmãos, de maldição dentro da sua casa e você não sabe. Psicólogo não arranca esse demônio, psiquiatra não arranca, psicanalista não arranca. O que arranca, meus irmãos, é o poder do nome de Jesus, a verdade. A verdade da palavra. Quando você, meus irmãos, que é jovem, for casar, conversa com o pastor 2 ou 3 minutos. Esse deveria estar sendo gravado, porque ele vai para fora do Brasil, ele vai ser divulgado aqui também. Meus irmãos, você fala: pastor, eu só queria pedir 4 coisas, o senhor não amaldiçoou meu casamento em 4 pontos. Abençoe, fale da Bíblia, fale de Gênesis, mas por favor, em nome de Jesus, pastor, não amaldiçoe meu casamento. Não amaldiçoe, porque eu quero ser feliz. A vida já é tão difícil, trabalhar, comprar os móveis, viver, ser honesto nesse mundo, ser cristão, ser ridicularizado e ainda receber uma maldição do inferno para ser envergonhado pelo mundo. Pastor, não amaldiçoe meu casamento, abençoe somente em nome de Jesus. Eu não quero enfermidade, eu não quero miséria na minha vida, eu não quero pobreza e tristeza, eu não quero espírito da morte dentro da minha casa, matando meus filhos quando sai de moto, matando o meu primo, matando a minha mãe, meu pai. Eu não quero espírito de morte, eu quero vida. O Salmo de número 90, em versículo 10, Deus ali profetiza que o homem tem que viver no mínimo 70 ou 80 anos. E eu pergunto: por que outros morrem antes? Por que, meus irmãos? Porque o espírito maldito do inferno da morte, ele entrou dentro da sua casa e até hoje talvez está trabalhando. Até hoje está trabalhando, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18, você que já estava no 19, volte uma página. Mateus capítulo 18, versículo 16 e o versículo 18. Quantos acharem pode dizer amém? Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Mateus 18, versículo 16 e 18. Mas se não te ouvir, ele fala sobre a concordância, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja o quê? Confirmada. E ele diz, versículo 18: em verdade eu vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Tudo, meus irmãos, que 2 ou 3 pessoas concordarem com a mesma boca acontecerá. Num casamento não tem 2 ou 3. Num casamento tem centenas e dezenas de pessoas que concordam. A maldição é um peso muito grande na sua vida. Meus irmãos, quanto mais pessoas ali numa coletividade concordando que a morte vai entrar no seu lar, pior para você. Quanto mais pessoas concordando, meus irmãos, quanto mais padrinhos ali sorrindo e dando brecha para que a maldição entre no seu lar, pior vai ser a sua vida. É nesta noite, meus irmãos, que Deus deu essa revelação para que todo o laço de maldição na sua vida seja quebrado. Para que seja quebrada a maldição que caiu sobre os seus pais, que tiveram sonhos e morreram frustrados, os seus avós, que morreram, meus irmãos, enterrados talvez em catolicismo, ou espiritismo, ou em outra religião maligna, que vive pela tradição e se esquece da verdade que liberta. É nesta noite que Deus está falando, meus irmãos, tudo que 2 ou 3 concordarem será confirmado, diz versículo aqui, versículo 16. E o que você ligar na terra será ligado no céu.
Pastor, eu ligo que eu quero maldição. Ok? O diabo fala, Deus, ele deu autoridade, ele liberou pela boca dele. Aí Deus fala, o que eu posso fazer? É sobre a palavra, Deus não volta a palavra. E aí você deu a liberdade. E o demônio tem liberalidade, autoridade legal para trabalhar na sua vida, na sua família. E vai os demônios do diabo matar, roubar e destruir. É isso que está acontecendo. Você pode abrir em Provérbios, eu quero adiantar um pouco o tempo. Provérbios 18. Eu quero adiantar o tempo, meus irmãos, porque nós vamos ministrar nessa noite. Nós vamos ministrar, meus irmãos, depois que tiver óleo e azeite aqui, eu peço para o pedir que os homens unge as mãos. Hoje é dia, meus irmãos, que casta de demônio vai sair da sua vida. Vai sair, meus irmãos. A unção de Deus quebra o jugo na sua casa. Abra sua Bíblia em Provérbios 18. Provérbios 18, meus irmãos, versículo 20 e o versículo 21. Provérbios 18, versículo 20 e 21, para você ver que não é mentira o que a Bíblia diz. O homem se fartará do fruto da sua boca, e dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida, está dizendo aqui, meus irmãos, está no poder da língua. E aquele que a ama, diz a palavra de Deus, comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da sua língua. E aquele, meus irmãos, vai comer do fruto que sai da sua boca. A Bíblia diz, meus irmãos, não sou eu que digo. Cada um, meus irmãos, vai comer do que sai da sua boca. Eu quero maldição no meu casamento. Vai colher a vida toda a maldição. Está dizendo a morte e a vida. Você escolhe, você decide, você aceita ou você rejeita. Você quer ser liberto, meus irmãos, esta noite? Deus vai fazer uma obra na sua vida. Uma obra no seu casamento, meus irmãos, não importa se é 10, 20, 30 anos. Você que não é casado vai fazer uma obra na sua maldição que está sobre você, que veio através dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus bisavós. Porque Deuteronômio 5 e Êxodo 20 diz que a maldição Deus visita até a terceira e até a quarta geração. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, um segredo. Tudo que você fez naquele momento do casamento, aceitando o caminho que foi usado para o demônio entrar na sua vida, você vai nesse momento, nessa noite, você vai fazer ao contrário, você vai regressar e vai rejeitar. Não rejeitar o espírito de alegria, porque é fruto do Espírito. Não rejeitar a bênção de Deus em Provérbios 10, 22, não. É rejeitar a maldição. Rejeitar o espírito maldito de enfermidade. Rejeitar a adversidade. A adversidade significa penúria, miséria, que traz vergonha para o povo de Deus. Que traz, meus irmãos, tristeza para o povo de Deus. Traz, meus irmãos, ele vai estar, esse espírito maligno de penúria está denegrindo a imagem do povo de Deus. Quando o ímpio, diz o Salmo 37, ele está dando bem, e o justo está dando como mendigo, essa maldição vai sair da sua vida em nome de Jesus. Nós fizemos libertação, meus irmãos, em outras igrejas, em que demônios sacudiam pessoas se sentiam incomodadas, porque a maldição era tão grande, o número de testemunhos que concordaram com esse peso nas suas costas era tão grande, que pessoas não mudavam o semblante na hora da libertação. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque a maldição veio pesada. E casta de demônios, Jesus advertiu, não sai com força se não for de oração e jejum. Verdade. Não sai. Eu quero ler mais um versículo, meus irmãos, que eu quero ministrar nessa noite, Joel. Joel capítulo 2. Depois de Daniel, vem Oséias e depois vem Joel. Joel capítulo 2, eu quero ler o versículo 25, 26 e 27. Joel capítulo 2, meu irmão, versículo 25, 26 e 27. Dois versículos nós vamos ler aqui, 3 versículos. Joel capítulo 2. Preste bem atenção no que Deus é capaz de fazer na sua vida esta noite. Deus é capaz de fazer na sua vida, meus irmãos, tudo que você aceitou de maldição você vai rejeitar.